Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos apresentando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meu amigo, ser uma pessoa agressiva é considerada o barraqueiro, aquela pessoa que dá piti, alguém com quem as pessoas têm medo de falar as coisas, pois pode explodir na hora. Fique ligado, no programa de hoje nós vamos falar sobre a raiva. E para refletir sobre agressividade, de repente é só falar até de nós mesmos. Quantos de nós muitas vezes justificamos nossas crises de explosão recorrendo às vezes até ao seu signo? Eu não entendo muito destas coisas, até porque vejo isto com bastante reservas, especialmente falando destes horóscopos pré-fabricados e colocados em série diariamente em jornais e revistas. Mas a verdade é que eu mesmo já ouvi justificativas desta natureza. Já ouvi alguém dizer que seu temperamento encontra explicação no fato, por exemplo, de ter nascido no signo de Áries, com ascendente em Áries, tendo duplamente Marte no mapa astral. Marte, segundo essas pessoas, é o deus da guerra, no jeito de pensar, no jeito de agir. Enfim, um indivíduo assim, segundo o que vi, teria tudo para ser uma pessoa bem agressiva. Pessoa que desde criança, com certeza, demonstrou muita agressividade na hora de falar, na hora de agir e na hora de lutar pelas suas coisas. É a história do garoto que, ao frequentar o catecismo, vê a passagem bíblica de que quando lhe baterem uma face, ofereça outra, e pensa: nossa, como Jesus era bobo, para que oferecer a outra face? O certo é dar o troco, dar o que o outro merece. Obviamente, pessoas que assim pensam é porque tem como lema o seguinte: o certo tem que ir lá e revidar, tem que ir lá e devolver aquilo, porque sempre a pessoa às vezes tem essa coisa de revidar, de rebater, e quem assim pensa não acha que é uma questão de vingança, mas é questão de se defender mesmo, defender os direitos, o que ela pensa e acha. Mas é inevitável que estas pessoas que manifestam esse estado de raiva constante também sofrem muito na vida. E depois de sofrer tanto, tem um ponto que pode ser chamado de a hora de dobrar o joelho. É quando você dobra o joelho e diz: Deus, eu não aguento mais sofrer, preciso fazer alguma coisa em relação a isso e controlar essa minha raiva, essa minha ira. E aí você morde o seu orgulho e vai buscar ajuda, conselhos, orientação para ter mais paz na vida. Afinal, uma pessoa agressiva não tem paz, não tem sossego, está sempre com um agito interno, está sempre ansiosa. É como o fogo mesmo, um elemento volátil que se balança para lá e para cá e é difícil de se controlar, seria uma espécie de fogo interno. Mas se caso nós vivemos este estado, este comportamento, buscar na espiritualidade, na reflexão, ajuda para o nosso problema, logo a pessoa vai perceber que em não muito tempo poderá estar completamente mudada. É possível sim se transformar, fazer reforma íntima, lapidar, aprender a lidar com situações de agressividade e lidar e até dominar a raiva. Mateus 5, versículo 38 a 40. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Retomando, meus amigos, estes versículos bíblicos,
É possível formarmos total convicção de que Jesus falava isso e fazia isso porque era extremamente inteligente, um ser ungido, com uma evolução incrível. Enfim, Jesus era realmente o Filho de Deus e um ser iluminado. Foi, obviamente, o melhor professor que já passou aqui pela Terra. Então, claro que ele não era bobo, como eventualmente alguns podem pensar ao ler o Evangelho. Ele dava a outra face justamente porque era inteligente. Traduzindo para uma linguagem muito popular, dar a outra face é bem aquela questão de se um não quer, dois não brigam. Assim, não fica muito mais fácil da gente se entender? Se uma pessoa não quer brigar, ela pondera, acalma, espera a raiva e a agressividade da outra pessoa dar uma diminuída. Passar aquele momento de raiva para que depois haja um diálogo. E isso é possível, inclusive em situações extremas. Isto é possível porque deve reinar em qualquer relação, acima de tudo, o amor. E foi isso que o Cristo quis nos ensinar. Então, se você é uma pessoa agressiva, mesmo que você ache impossível superar essa dificuldade, não se preocupe. Se você quiser, se você se dedicar, se você acreditar, você vai conseguir. Mesmo porque todos nós temos inteligência suficiente para mudar o comportamento. Então, qualquer coisa que exista no nosso comportamento em termos de problema, de sofrimento, é possível usar a inteligência emocional para mudar isso. É só querer. Pegar as rédeas e fazer a nossa reforma íntima, se for preciso. Então, se nós buscarmos ajuda, nós podemos ser uma pessoa melhor. Algumas pessoas podem chegar a dizer que nós somos uma pessoa má, ou não acreditar que nós sejamos capazes de mudar. E se nós também acreditamos nisso, nós não vamos conseguir mudar nunca mesmo. Mas se manifestamos um comportamento que não nos faz bem, e tivermos consciência de que para vivermos melhor, teremos que mudar esse comportamento, pode ter certeza que com vontade, com determinação, nós conseguiremos, e até com certa facilidade. Então, é muito possível para qualquer pessoa se transformar, porque todos nós nascemos para o amor. Todos estamos nesse mundo para a vibração do altruísmo. Todos nascemos para a luz. Todos fomos feitos para expressar nossa beleza, para sermos felizes aqui na Terra. E todos temos esse potencial de transformação. Basta que se queira. E lembre-se sempre, por pior que seja o problema que você tenha que enfrentar, ou que você ache que seja um defeito na sua personalidade, com persistência, com foco, você consegue sim mudar. Talvez você não consiga resolver 100%, mas você consegue pelo menos administrar essas questões. Quando elas aparecem na sua vida, é uma questão de querer, de tomar as rédeas da sua vida, de sair de onde se está e chegar no lugar que você deseja. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Pensando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. Esse seu problema te torna incapaz. O medo do futuro, um grande mal te traz. A fé que te abate, te joga pelo chão. A única solução é gritar: meu Deus, cuida de mim!
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos fazendo uma reflexão sobre a ira, a irritação, que às vezes tomam conta das pessoas. E não é difícil encontrar cristãos que passam por uma primeira conversão, aceitam a Deus e conseguem se livrar dos pecados mais rudes. Mas quando tudo parece estar sob controle, aparece na frente um paredão, difícil de escalar, a irritabilidade. Como já dissemos, no início da própria conversão, as pessoas abandonam os pecados mais grosseiros, bebedeiras, orgias, roubos e outros tantos, e a sua vida assume certa sobriedade e certa constância para as coisas do céu. Se observarmos, normalmente pessoas neste estado de conversão já rezam com mais frequência, praticam algumas virtudes e quando percebem suas faltas não demoram para procurar o auxílio de um sacerdote. Meu irmão, apesar desse progresso, no entanto, muitas destas almas ainda tendem a enfrentar um obstáculo dificílimo para realmente cruzarem a passagem das terceiras às quartas moradas da vida interior. Tem que enfrentar a irritação, como já dissemos. E esta irritação está em todos os meios. Podemos encontrar até em padres, até em religiosos, em leigos, por que não? É que a qualquer sinal de contrariedade, as pessoas demonstram uma ira surpreendente. Basta que ele faça uma única injustiça para que o mundo venha abaixo. Em primeiro lugar, as almas que se encontram assim precisam confiar em Deus. As passagens das terceiras e para as quartas moradas, como dissemos, dependem exclusivamente de uma intervenção divina, que só acontecerá no momento de Deus. Enquanto isso, a alma precisa manter-se firme na oração, nas práticas da piedade, suportando toda a miséria por amor ao Senhor, segundo o itinerário que São Pedro apresenta. Abre aspas, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Meu amigo, a alma em estado de graça, embora já possua certa caridade, ainda precisa purificar-se de muitas paixões desordenadas. E essa purificação serve para unir o coração do homem ao manso e humilde coração de Jesus, que concede aos seus amigos a paciência infusa. Nesse sentido, a alma necessita ser constante para suportar as provações. Com essa perseverança, a pessoa poderá cumprir a plenitude da lei pela humildade diante de Deus e a mansidão diante do próximo. A ira é uma das tantas paixões que movimentam o homem para certa direção. Se avaliarmos profundamente, a ira em si mesma não é nem boa e nem ruim, pois as paixões são componentes naturais do psiquismo humano e constituem o lugar de passagem e garante a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Está no próprio Catecismo da Igreja Católica. A sua moralidade depende da inteligência, da vontade e do modo que todos esses sentimentos precisam ser regulados pela alma. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa e são más quando contribuem para uma ação má. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1768. O apetite para a raiva, para a irritabilidade, tem quase as mesmas características do apetite pela ganância, pelo exagero de foco dos bens materiais, por exemplo. O foco exagerado na ganância, nos bens materiais, se refere àqueles desejos mais vulgares, comida, sexo, outros prazeres, enquanto a raiva, a irritabilidade, trata, segundo o padre Paulo Ricardo, dos chamados bens penosos,
e muito difíceis de se suportar. Seja a ganância ou seja a ira, em tese, o princípio delas é o desejo de algum bem. No caso do apetite e a ganância, aos desejos desenfreados. A alma em estado de graça geralmente consegue controlá-los quando se trata de coisas desregradas que esbarram em obstáculos como a vergonha e a timidez. No caso do apetite, a ira, a raiva, porém, pode parecer estranho, mas ele pode perfeitamente se passar até por uma virtude. Quando, por exemplo, alguém se exalta porque sofreu algum prejuízo. A pessoa age com severidade, pensando em estar cumprindo a justiça, mas na verdade acaba pecando por falta de paciência e de benevolência. São Tomás de Aquino explica que o princípio da ira é o obstáculo entre aquele que deseja e o objeto desejado. O cachorro, ele rosna quando lhe toma um osso. O osso se tornou um bem árduo para o animal, para o cachorro. O homem, por sua vez, precisa orientar a própria vontade para o bem supremo. Precisa desejar bens racionais. E isto exige a ordem das paixões, para que estas não dominem sobre o seu coração. Trata-se, meu irmão, de crescer nas virtudes como meio para chegar à perfeição moral. Isto é, que o homem não seja movido para o bem só pela vontade, mas também pelo apetite sensível, segundo esta palavra do Salmo. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. O primeiro passo para controlar a ira é a reflexão sobre o bem desejado. Afinal, Deus criou a ira para que tivéssemos energia e coragem na busca da santidade. A ira pode ser o combustível da virtude e da fortaleza, que nos ajuda a resistir às tentações e a realizar as obras de caridade. Portanto, quando nossa carne deseja um bem contrário ao bem supremo, quando coloca a criatura acima do Criador, precisamos voltar nossos olhares para Deus imediatamente. Quando pretendemos chegar pontualmente a um compromisso, por exemplo, mas as circunstâncias nos impedem, a única solução é aceitar o atraso. A ira, nesse caso, de nada adiantará e ainda pode ser um motor para o pecado grave. O grande problema da ira é a irracionalidade dos desejos. Se uma pessoa é calva, não tem cabelos e zanga-se por isso, a sua ira é inútil, porque se trata de algo que ela não vai poder mudar, ela vai continuar sem cabelo, irada ou não. Sendo assim, o calvo, aquele que não tem cabelo, precisa reorientar a sua energia para os desejos santos, para o verdadeiro bem. É mais forte o soldado que suporta as provações da trincheira do que aquele que apenas atira no campo de batalha uma única vez. Os homens fortes são pacientes, pois Cristo foi paciente na cruz. Vale, portanto, o conselho de São José Maria Escrivá. Serenidade. Por que te zangas? Se zangado te ofendes a Deus, incomoda os outros, passas tu mesmo um mau bocado e por fim tens de te acalmar. Repetindo, serenidade. Por que te zangas? Se zangando-te ofendes a Deus, incomoda os outros, passas tu mesmo por um mau bocado e por fim tens de acalmar-te. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiado em artigo do Padre Paulo Ricardo, divulgado no site padrepauloricardo.org, em artigo divulgado no site www.luzdaserra.com. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Noites mal dormidas, grandes tormentos, dúvidas que fazem lágrimas rolarem no chão.
na insegurança, de dor e desespero. Tua alma num apelo grita: socorre-me, ó Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. Esse seu problema te torna incapaz, o medo do futuro um grande mal te traz. A fé que te abate te joga pelo chão. A única solução é gritar: meu Deus, cuida de mim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará.